Olá, galera! Então a gente continua falando sobre organização dos poderes, tá certo? E como eu mencionei para vocês, a gente vai focar um pouco mais no poder legislativo, né? Que é efetivamente uma parte relevante aí para a Constituição e que vocês não estudam em outras matérias. Então a gente já falou sobre a estrutura do poder legislativo em âmbito federal, falamos sobre o sistema bicameral, falamos sobre a Câmara e o Senado, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do Congresso Nacional. Vocês poderiam pensar assim, né? Se chegasse para você e falasse, olha, gente, é o seguinte, o Poder Legislativo ele tem a função de legislar, então tem a função de criar leis. E aí essas leis são de todo tipo que vocês conhecem, né? De âmbito federal. O Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, legislação trabalhista, legislação família, tudo isso é criado pelo nosso Congresso Nacional. Aqui façam aquela relação, ó. Todas as competências legislativas privativas da União, aquelas do artigo 22, elas são exercidas no Congresso Nacional, bem como as competências concorrentes a partir da União, as competências que a União realiza de criar normas gerais sobre direitos sociais prestacionais lá do artigo 24, também se realizam no Congresso Nacional. Então comece a pensar aí, você tem todo esse rol de competências, tá? E você tem uma Câmara dos Deputados com 513 deputados, você tem um Senado com 81 senadores. E a gente precisa chegar a um resultado, né, que é a criação de leis. Como é que isso é organizado? Como é que isso é feito? Será que todos os parlamentares apresentam projetos de lei sobre todos os temas? Será que só os parlamentares apresentam projetos de lei? Será que cada vez que um parlamentar apresenta um projeto de lei, ele precisa repassar isso para todos os 512, para todos os outros 80, para que eles se opinem, para que eles se manifestem, para que eles apresentem emendas, e depois na hora de votar isso, todo mundo vota? Todo mundo vota todas as emendas, já pensou? Daí você está pensando assim, não, professora, isso seria muito complicado, a gente demoraria anos para fazer uma lei. A gente demora anos para fazer uma lei, mas nós temos uma maneira, nós temos uma organização para tudo isso, tá certo? Então a Constituição define o quê? O Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, eles funcionam através de comissões, é o que está aí no teu slide, tá certo? Eles funcionam através de comissões, que seriam, se eu tivesse que explicar isso para vocês de uma maneira prática, grupos de trabalho de parlamentares, tá certo? Grupos de trabalho de parlamentares, grupos menores de trabalho, grupos que têm ali 15, 20, 30 pessoas, tá certo? 30 parlamentares. São grupos menores, grupos de estudo, vamos dizer assim. Esses grupos, essas comissões, elas podem ser, e aí eu vou marcar ali para vocês em vermelho, elas podem ser permanentes ou elas podem ser temporárias. As comissões permanentes são aquelas que eu necessariamente preciso ter elas sempre. Por exemplo, assim, uma comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão que vai analisar se aquele texto de lei proposto num projeto, ele está ou não está de acordo com a Constituição. Isso vai ser necessário em todos os projetos de lei, sempre que eu criar uma lei. Então é perene a necessidade de uma comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma comissão permanente. Por exemplo, uma comissão de assuntos econômicos. Se é um projeto de lei vai ter impacto, né, na economia nacional, eu sempre vou precisar de uma comissão que faça essa análise. Então eu tenho comissões que são permanentes, comissões que vão existir sempre, né, comissões que sempre vão estar em funcionamento. Por outro lado, eu tenho comissões que são temporárias, elas vão ser necessárias durante um tempo e depois que elas perderem a sua utilidade, elas vão ser desfeitas. Por exemplo, nós celebramos uma Copa. Para celebrar uma Copa, nós precisamos criar normas que organizassem como se daria essa Copa. Como se daria para equalizar as exigências da FIFA com a legislação nacional, como se regulariam as relações que surgiriam dessa Copa antes e depois do acontecimento do evento propriamente dito, enfim. Então nós criamos uma comissão que tratava desse tema. Acabou a Copa, acabou os problemas relacionados à Copa, acabou a necessidade de regulamentar isso, a comissão perde a sua função e deve ser extinta, deve ser dissolvida. Então, o Congresso Nacional, Câmara e Senado funcionam através de comissões.
Essas comissões podem ser permanentes ou podem ser temporárias, dependendo da sua necessidade, da sua utilidade, ok? Para a criação da legislação nacional. Como é que se montam essas comissões, professora? Se montam através de representação proporcional dos partidos políticos presentes em cada casa. Então, a ideia é que nós não devemos ter comissões que são formadas apenas por um partido ou apenas por uma posição ideológica. A Constituição determina que as comissões parlamentares elas sejam plurais. Então, é até interessante que às vezes vocês vão comentar assim, o pessoal diz, ai que absurdo, na Comissão de Direitos Humanos eu tenho um parlamentar que representa um determinado ponto de vista ideológico conservador. Ai que absurdo, na Comissão Econômica eu tenho um determinado parlamentar que representa uma ideologia de Estado fechado, mais voltada a uma esquerda radical que não acredita no capital. Nossa, que absurdo, numa comissão que trata da violência contra a mulher, né, ou a violência contra movimentos religiosos de minorias, eu tenho um parlamentar que vem de um partido, que é um partido cristão, e as pessoas às vezes misturam essas coisas, né? E aí eu preciso explicar para vocês, é isso mesmo, é essa a ideia da Constituição. A ideia que a Constituição nos dá é que as comissões devem ser plurais. Então as comissões têm que ter a participação de uma pluralidade ideológica. É isso mesmo. A comissão deve ter pessoas de partidos de direita, de partidos de esquerda, de partidos conservadores, de partidos mais progressistas, de partidos que defendem minorias, de partidos que não defendem minorias, enfim. A ideia é da pluralidade mesmo, da participação, ok, plural dentro das comissões. E essas comissões funcionam para quê, professora? Elas funcionam para discutir os projetos de lei que são apresentados. Elas funcionam para apresentar estudos sobre os projetos de lei e elas funcionam inclusive para votar projetos de lei. Olha que interessante isso. É como está marcado ali para vocês. Se esses projetos de lei não forem de competência do plenário, isso depende de você analisar o regimento interno de cada casa, tá certo? Alguns projetos, por exemplo, projetos de emenda constitucional, projetos de lei complementar, obrigatoriamente eles precisam ser votados no plenário. Então esses aqui estão excluídos, tá? Então se eles não forem de competência do plenário e se não houver recurso de 1/10 da casa, é possível você votar e aprovar um projeto de lei apenas dentro de uma comissão. Nossa, como assim, professora? Assim mesmo, as comissões servem para estudar os temas, servem para discutir os temas e servem, inclusive, para votar os temas. A grande maioria dos projetos de lei nacionais, elas são discutidas e votadas apenas nas comissões. Quando eu não posso votar na comissão, quando o regimento interno da casa indique que é uma competência do plenário, obrigatoriamente eu preciso levar ao plenário, aí eu preciso levar a votação dos 513, a votação dos 81, ou quando tenha recurso de 1/10 dos parlamentares da casa. Então eu vou votar o projeto dentro de uma comissão, mas 1/10 dos parlamentares da casa reclama, diz, não, acho um absurdo, tem que levar para o plenário, eles fazem um recurso, e aí sim eu levo a matéria ao plenário. Então olha que interessante, né? Embora a gente diga que a ideia da criação da legislação é uma ideia democrática, que a ideia da Câmara dos Deputados é uma ideia de representação da ideologia de uma maioria populacional e tudo mais, fato é que na prática muitos projetos de lei são aprovados em comissões que são compostas por poucas pessoas, né? Mas é a maneira que a Constituição encontrou, é a maneira que foi encontrada para que os trabalhos tenham alguma finalidade, para que os trabalhos aconteçam, para que tenha uma certa agilidade, uma celeridade na análise e na votação desses projetos. Se eu tivesse que levar todos os projetos ao plenário, se eu tivesse que levar todos os projetos à discussão do plenário, a possibilidade de criação de emendas no plenário e tudo mais, a gente não conseguiria produzir lei nenhuma nesse país, tá certo? Então, lembra lá, como é que funciona o Congresso Nacional? Funciona a partir de comissões. E quando eu falo em comissões no Congresso Nacional, normalmente vocês já lembram, normalmente vocês já pensam na ideia da Comissão Parlamentar de Inquérito, não é isso mesmo? A tal da CPI, ou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a tal da CPMI,
né? É uma comissão, assim como as outras comissões, que existe dentro do Congresso Nacional. Então, as comissões parlamentares de inquérito, elas acontecem ou na Câmara ou no Senado, e a tal da CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela acontece juntando membros, né, vamos dizer assim, ela acontece no Congresso Nacional, reunindo membros da Câmara e do Senado, por isso nós chamamos de comissão mista, tá certo? No que se diferencia a Comissão Parlamentar de Inquérito dessas comissões tradicionais ali que a gente tratou no último slide? A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem uma função um pouquinho diferenciada, porque ela tem poderes também um pouco diferenciados. Então vamos analisar pelo nosso slide ali como é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não é, isso é muito importante que vocês entendam, né? Muita gente, quando a gente fala de Comissão Parlamentar de Inquérito, já começa fazendo críticas, falando, as comissões parlamentares de inquérito não servem para nada, porque elas sempre terminam em pizza, porque eu nunca vi ninguém ser preso por causa de uma comissão parlamentar de inquérito, porque eu nunca vi ninguém ser condenado numa comissão parlamentar de inquérito. Tá certíssimo, é isso mesmo. Ninguém vai ser preso, ninguém vai ser condenado numa comissão parlamentar de inquérito. Você precisa entender dentro de qual contexto está inserida essa comissão. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é uma comissão dentro do Poder Legislativo. Poder Legislativo não é Poder Judiciário, Poder Legislativo não condena ninguém. Poder Legislativo não exerce força policial na medida em que o Poder Legislativo não tem a função de prender e nem a função judicial de autorizar a prisão de ninguém, tá certo? O Poder Legislativo tem qual função? Tem a função de conhecer as mazelas, descobrir, tomar conhecimento a respeito de um fato e produzir legislação para regulamentar esse fato. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não vai sair dessa função primordial do Poder Legislativo. A diferença aqui é o quê? A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela também vai ser uma comissão, portanto, que a missão dela não é prender, não é condenar, não é nada disso. A missão dela também é tomar conhecimento a respeito de um fato para auxiliar o Legislativo na sua função de criar melhor legislação e de fiscalizar os outros poderes, certo? Então, Comissão Parlamentar de Inquérito é uma espécie de uma comissão legislativa, né? Dentro da estrutura do Poder Legislativo, que visa atender às finalidades do Poder Legislativo. Realmente não vai prender ninguém, realmente não vai condenar ninguém. Não é essa a sua missão, nem poderia. Se uma comissão parlamentar de inquérito prende alguém, ela está agindo fora dos limites do Poder Legislativo. Se uma comissão parlamentar de inquérito condena alguém, ela está agindo fora dos poderes, né? Fora dos limites dos poderes do Poder Legislativo, beleza? Então, para que serve uma comissão parlamentar de inquérito? Ela tem poderes de investigação, sim. Quando eu digo investigação, eu não quero dizer sempre investigação criminal, né? Quando eu digo investigação, eu quero dizer pesquisa, quero dizer conhecimento, tá certo? Então, a comissão parlamentar, ela tem poderes de investigação iguais aos poderes de investigação... Ai, meu Deus, saiu do slide, peraí. Aqui. Iguais aos poderes de investigação judiciais. Então, vamos lá. Quais são os poderes de investigação judiciais? Quando você leva um caso para análise do Poder Judiciário, o juiz, para verificar se o que você está falando é verdade ou é mentira, ele vai determinar a produção de provas. Então, ele vai investigar a situação a partir das provas que forem produzidas. Ele vai pedir para ouvir uma testemunha, ele pode fazer uma inspeção, ele pode analisar um documento, ele vai verificar por essa investigação que ele faz, não deixa de ser uma investigação, ele vai verificar se os fatos que você alega na tua petição são verdadeiros ou são falsos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai ter poderes investigatórios iguais aos de juiz. Ou seja, ela vai ter poderes de análise, verificação e análise de provas. Então, Comissão Parlamentar de Inquérito analisa documentos. Comissão Parlamentar de Inquérito pode fazer inspeção nos locais para verificar. Comissão Parlamentar de Inquérito ouve testemunhas, certo? Tem poderes de investigação semelhantes aos judiciais. Não tem poderes de investigação semelhantes aos policiais.
tá certo? Grave isso. Tem muita questão de concurso, muita questão de OAB que vai perguntar para você: a comissão parlamentar de inquérito tem poderes investigatórios iguais aos de polícia? Não. Não tem poderes investigatórios iguais aos de polícia. Tem poderes investigatórios iguais aos de juiz, tá certo? Poderes investigatórios iguais aos de juiz. Professora, para eu abrir uma comissão parlamentar de inquérito, fazer funcionar uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, o que eu preciso? Bom, você precisa do requerimento de 1/3 dos membros da Casa, tá certo? Então, se for na Câmara, 1/3, requerimento de 1/3 dos membros da Câmara. Se for no Senado, requerimento de 1/3 dos membros do Senado. Se for uma CPMI, 1/3 em cada casa, tá certo? 1/3 de cada casa. Então, eu preciso de requerimento com essa assinatura. Para que 1/3? Para que demonstre que efetivamente é do interesse de uma quantidade significativa de parlamentares a instauração dessa comissão, tá certo? Quais são os requisitos para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito? Eu tenho que ter um fato determinado para ser investigado, tá? E eu tenho que ter um prazo certo no qual eu vou realizar essa investigação. Então, eu tenho que escolher um fato. A proposta da comissão parlamentar de inquérito, ela já tem que vir assim: os parlamentares abaixo, e aí você vai ter a assinatura daquele 1/3 que você precisa, propõem a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar o fato tal ocorrido entre a data tal e a data tal, em virtude da denúncia que apareceu em tal lugar. Então, bem específico qual é o fato que vai ser apurado. E isso vai ser realizado em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Tem que ter também um prazo certo, tá? Tem que ter também um prazo certo para essa investigação, que nunca vai poder ultrapassar a legislatura. Nós já conversamos. O que é uma legislatura? Uma legislatura é um período de 4 anos, que corresponde ao mandato do deputado federal. Então, a comissão parlamentar de inquérito nunca vai poder ultrapassar esse período de uma legislatura, tá certo? E tem que ter um prazo certo. Por que tem que ter um prazo certo e um fato determinado? Essas duas coisas se amarram. Eu vou analisar aquele determinado fato e eu só vou ter aquele prazo para analisar aquele fato. Isso impede que as comissões parlamentares de inquérito comecem a promover uma devassa na vida das pessoas. Se eu não indico qual é o fato que eu estou analisando, eu posso começar a ouvir testemunha, pedir documento, fazer inspeção a respeito de qualquer coisa. E aí eu vou promovendo, né, vamos dizer assim, uma violação da intimidade daqueles que estão sendo investigados. Eu vou me imiscuindo na privacidade dessas pessoas e até eu dificulto com que elas se defendam, porque elas nem sabem o que é que está sendo investigado. Então, o fato tem que ser preciso. E, além disso, eu tenho que ter um tempo para fazer isso. Senão, eu vou ficar te investigando durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não dá. Eu tenho que ter um prazo no qual essa investigação tem que acontecer, tá certo? Então, comissão parlamentar de inquérito, requerimento de 1/3, apresentação do fato que vai ser investigado e em qual prazo esse fato vai ser investigado. Lembrando aqui, ou ressaltando, não lembrando porque eu não comentei isso ainda, mas ressaltando isso, que em algum momento eu falei que esse fato tem que ser criminoso? Ou esse fato tem que ser relacionado à corrupção? Não, de maneira nenhuma, tá? A comissão parlamentar de inquérito vai investigar um fato. Esse fato pode ou não pode ser um fato criminoso. Não precisa necessariamente ser um fato criminoso. Pode ou pode não ser uma questão vinculada à corrupção. Não precisa necessariamente ser vinculada à corrupção. Poderes da comissão parlamentar de inquérito. Isso é importantíssimo. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, porque é o seguinte: se vocês forem olhar o que a Constituição traz sobre comissão parlamentar de inquérito, é um parágrafo do artigo 58, tá? Um parágrafo. Então, a Constituição traz bem pouca coisa sobre a comissão parlamentar de inquérito. A maioria do conhecimento que nós temos sobre CPI foi definido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu vou falar aqui agora não está no texto constitucional, mas pode ser cobrado de vocês na prova da OAB, porque é posição uniforme da jurisprudência. Que poderes tem a CPI? A CPI pode, já falei para vocês, ouvir testemunhas, né? Pode fazer inspeções, pode analisar documentos, mas marquem aí por relevante. A CPI pode, por decisão, por definição do Supremo Tribunal Federal, quebrar sigilo bancário,
quebrar sigilo telefônico e quebrar sigilo fiscal dos indiciados, dos investigados, tá? Pode quebrar sigilo bancário, pode quebrar sigilo telefônico e pode quebrar sigilo fiscal. Pode ter acesso, portanto, à tua declaração de imposto de renda, pode ter acesso à movimentação bancária, pode ter acesso aos números que discaram para o seu telefone ou para os quais você discou. O que uma comissão parlamentar de inquérito não pode fazer de jeito nenhum? Não pode prender, exceto em situação de flagrante delito, mas não é porque é uma comissão parlamentar de inquérito, é porque em flagrante delito qualquer um pode prender qualquer um, né? Não pode, então a comissão parlamentar de inquérito não pode prender e a comissão parlamentar de inquérito não pode fazer interceptação telefônica. Ah, professora, você está me confundindo, você está bem louca, você acabou de dizer que pode fazer quebra de sigilo telefônico e agora você está dizendo que não pode fazer interceptação telefônica? Exatamente, mas é porque são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a quebra do sigilo telefônico, eu consigo ver os números para os quais você ligou e os números que ligaram para você. A interceptação telefônica, eu consigo escutar mesmo as conversas. Isso a comissão parlamentar de inquérito não está autorizada a fazer. E aí você pode perguntar assim, poxa, professora, mas olha só, né? Então, não, mas mentira tua, porque eu já ouvi, professora, eu já vi na televisão um caso que teve interceptação telefônica numa comissão parlamentar de inquérito. Vou me ajeitar aqui no banco, peraí. E o caso que teve interceptação telefônica numa comissão parlamentar de inquérito, prof. Ou você pode pensar assim, olha, eu vi um caso em que teve prisão, né? Nesses casos, vamos dizer assim, não é porque a comissão parlamentar de inquérito determinou, é porque a comissão parlamentar de inquérito comunicou ao Poder Judiciário e solicitou autorização para fazer interceptação telefônica, tá certo? Daí, quem autorizou foi o Poder Judiciário, não a comissão parlamentar de inquérito. Então, você não pode dizer que foi uma atribuição, vamos dizer assim, que foi um poder da comissão parlamentar de inquérito. Na verdade, o poder é do Poder Judiciário que deu a autorização, certo? Ainda sobre comissão parlamentar de inquérito, o que é importante falar, né? Nós temos uma limitação de quantidade, né? Não deve se criar mais do que 5 comissões parlamentares de inquérito ao mesmo tempo. Por que isso, professora? Porque senão você teria muitos parlamentares destinados às comissões parlamentares de inquérito e isso causaria uma lerdeza, uma mora ou uma falta de importância àqueles projetos de lei que precisam ser discutidos, analisados e votados nas outras comissões e no plenário. Se tiver todo mundo trabalhando em comissão parlamentar de inquérito, o Congresso para. Então, um mínimo aí, uma quantidade máxima de comissões parlamentares de inquérito por vez. Outra coisa interessante é que, vamos fazer um paralelo aí, né? Eu expliquei para vocês o seguinte, eu disse para vocês, as comissões parlamentares de inquérito nada mais são do que uma espécie das comissões parlamentares tradicionais, gerais. E aí, quando a gente estudou comissões normais, gerais, eu disse para vocês que aquelas comissões eram formadas de maneira proporcional. Então, tinha representação de diversos partidos. Isso já pode levar vocês a uma primeira ideia, que é a seguinte, que justifica muitas vezes coisas que vocês não entendem. Vocês olham lá uma comissão parlamentar de inquérito e dizem, mas que absurdo! O relator da comissão parlamentar de inquérito é do partido que está sendo investigado, ou o tesoureiro da comissão é do partido que está sendo investigado, ou um participante da comissão é do partido que está sendo investigado. Sim, isso vai acontecer, porque assim como as comissões gerais têm que ter participação plural, a comissão parlamentar de inquérito, por ser uma espécie dessas comissões gerais, também tem que ter constituição plural. Então, é natural que os diversos partidos participem de uma comissão parlamentar de inquérito. Não tem como eu fazer uma comissão parlamentar de inquérito e excluir o partido com representatividade, com bastante representatividade dessa comissão, né? Porque ela tem que seguir a regra geral da pluralidade. Outra coisa interessante é o seguinte, para montar uma comissão parlamentar de inquérito, como é que funciona? Faz o requerimento com 1/3 dos parlamentares pedindo, define o fato determinado, o prazo certo em que aquilo vai ser analisado, né? E aí os partidos precisam então indicar membros para essa comissão parlamentar.
E aí, o que acontecia muitas vezes? Os partidos que sabiam que seriam investigados, eles recusavam a apresentação de membros, né? Porque assim, eles sabiam que eles enrolavam o trabalho. A comissão não podia ser instaurada, porque faltava aquele membro do partido A, B ou C, e aí a investigação também acabava sendo adiada. E isso teve também que ser analisado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal se manifestou, né? O Supremo Tribunal Federal se colocou, dizendo que era irregular essa postura e que os partidos, portanto, eram obrigados sim, a indicar membros para participar das comissões parlamentares de inquérito. Por fim, acho que ainda é importante a gente comentar de comissão parlamentar de inquérito, porque você deve estar pensando, poxa, sempre no Supremo Tribunal Federal, professora, que se discute isso? Na maioria das vezes, sim, porque quando os advogados querem discutir violações de direitos cometidas pelas comissões parlamentares de inquérito no Congresso Nacional, eles movem um mandado de segurança contra ato, né, dessa entidade, vamos dizer assim, e aí a competência para análise desse mandado de segurança é do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não estou excluindo aqui a hipótese de que existem comissões parlamentares de inquérito estaduais, que são realizadas nas Assembleias Legislativas dos Estados, e comissões parlamentares de inquérito municipais, que são realizadas nas câmaras de vereadores, tá certo? Mas aí é aquela mesma história. Eu não vou tratar das comissões estaduais nem das comissões municipais. Se você tiver interesse em conhecê-las, né, dá uma olhadinha lá na Constituição Estadual do teu estado e na Lei Orgânica do teu município, que vão trazer condições, requisitos, prazos e tudo mais a respeito das comissões parlamentares de inquérito estadual e, respectivamente, municipal. Então, o que nós falamos nesta aula de agora, né? Nesta aula de agora nós falamos sobre o funcionamento do Congresso Nacional, que se dá a partir da realização, né, da estrutura de comissões, né? Falamos das funções dessas comissões, falamos na composição dessas comissões, falamos de comissões temporárias e comissões permanentes e focamos um pouco mais nas comissões parlamentares de inquérito. O que é importante nas comissões parlamentares de inquérito? Os requisitos para sua formação e os poderes que essas comissões parlamentares de inquérito têm, lembrando que não tem poder de prisão e não tem poder de interceptação telefônica. Beleza? Então, a gente fala mais sobre o Poder Legislativo na próxima aula. Eu agradeço a atenção de vocês e até já!